Pessoal, na nossa aula de ética de hoje, a gente vai trabalhar o conteúdo O que é fome? Esse conteúdo, pessoal, ele está contido aí na página 47 do livro de ética de vocês. Então, eu peço que vocês acompanhem a leitura juntamente com a tia, ok? Então, vamos lá. O que é fome? Todo ser humano precisa se alimentar bem para continuar vivo e para ter saúde. Portanto, essas condições, estar vivo e ter saúde, depende diretamente do quanto e do que se come. Todos nós sabemos o que é sentir fome. Sentimos um vazio no estômago e isso nos provoca cansaço e mau humor. Felizmente, a maioria de nós tem o que comer quando sente fome. Sabemos quando será a nossa próxima refeição, mas para milhões de pessoas em todo o mundo, a fome tem um sentido diferente. A verdadeira fome consiste em passar dias e dias sem comida, ou anos sem se alimentar o suficiente. Isso torna o organismo enfraquecido, sem defesa para evitar as doenças. A verdadeira fome tem a ver com a pobreza absoluta. Fome é o nome que se dá à sensação fisiológica que o corpo percebe quando necessita de alimento. No Brasil, a fome ainda existe nas regiões de seca e nos grandes centros urbanos, como resultado do desemprego e da migração interna. Para as pessoas que realmente passam fome, não basta simplesmente comer para se sentir melhor. Todos nós precisamos de alimentos como queijo, feijão ou peixe, pelas suas proteínas que nos ajudam a crescer. Precisamos de frutos e legumes, pelas suas vítimas que nos deixam fortes. Pelas suas vitaminas que nos deixam fortes. E precisam de arroz, pão, batatas, pelos carboidratos que nos dão energia. Sem a combinação equilibrada de todas essas substâncias, a pessoa adoece. Se não puder recuperar o vigor de seu organismo lenta e cuidadosamente com os alimentos adequados, ela pode entrar em estado de inanimação e morrer. A fome é um grande problema mundial. Bom, então, como a gente até em outras aulas de ética, a gente tinha falado para vocês que a nossa saúde, ela depende muito do que a gente come, não é? Porque se a gente tem uma alimentação desregulada, se a gente come só besteira, não é? Come só hambúrguer, pizza, chocolate, bombom, essas coisas, óbvio que a gente não vai ter uma boa saúde, né? Isso vai acarretar alguns problemas de saúde. Agora, se a gente se alimenta direitinho, come frutas, verduras, como o arroz, o feijão, come o peixe, come o leite, enfim, aliás, bebe o leite, come os alimentos derivados do leite, obviamente a gente vai ter uma boa saúde, né? Mas, pessoal, tem algumas pessoas que elas passam fome, né? Não só no nosso país, como a fome é um problema que é mundial mesmo, né? Não são todas, todos nós aqui da nossa sala, nós sabemos que nós aqui temos o nosso café da manhã, temos o nosso almoço, temos o nosso jantar, nós temos o que comer, nós temos as nossas refeições diárias, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm, que não sabem, come uma vez ali, não sabe quando vai comer de novo, certo? Tem aquelas pessoas em situação de rua, que muitas vezes elas não têm o que comer, elas sobrevivem do quê? Da caridade das outras pessoas, né? De alguns alimentos que algumas pessoas de bom coração vão lá e dão para eles, não é? Então, pessoal, a gente tem que agradecer, na verdade, agradecer pela gente ter o que comer todos os dias, porque estar numa situação de rua, a gente não se imagina nessa situação, né? Nem eu, nem vocês, mas a gente pensa, se coloca muito no lugar do outro e sabe que essa situação é muito difícil. E assim, as pessoas sem comer, elas ficam fracas, certo? Elas vão ficando fracas e elas vão morrer, não é? Porque ninguém vive sem comer, sem beber água, não é? É uma coisa que a gente necessita. A gente sabe quando a gente passa um tempo sem comer, ou porque às vezes está doente, não consegue comer, ou então porque às vezes a mamãe está demorando para fazer o almoço, às vezes a gente não quis se alimentar antes, né? A gente já fica sentindo aquela fome, aquele vazio no estômago. Imagina para aquelas pessoas que não têm o que comer todos os dias. Como elas não devem se sentir fracas, não é? Se sentir muito
muito cansada, se sentir com aquele vazio no estômago, enfim, deve ser horrível. Bom, pessoal, então é muito importante que a gente sempre possa ajudar também essas pessoas, né? A gente possa ajudar da maneira como a gente puder, sempre dando um prato de comida para quem precisa, certo, pessoal? Isso é muito importante. A gente ter essa consciência, não é? Porque a gente sabe que não é um problema que não é um problema que é nosso, que os nossos governantes eles deveriam fazer algo para ajudar essas pessoas que têm necessidades, para ajudar essas pessoas menos favorecidas, as pessoas em situação de rua, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, não é? Que essas condições de vida não estão sendo cumpridas, não é? Que muitas pessoas vivem na precariedade e nada é feito, não é, pessoal? Então, muitas vezes a gente tendo a nossa consciência tranquila, tendo a nossa, fazendo a nossa parte, fazendo bem, já ajuda bastante, não é, pessoal? E a gente, só o fato da gente poder ajudar já é muito bom. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de ética de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só vocês perguntarem pra tia, tá certo? Beijos!